já de volta com o segundo bloco do Estúdio Sat. E você sabe o que é violência obstétrica? É qualquer ato ou intervenção praticados à mulher grávida, parturiente, que acaba de dar à luz ou ao seu bebê sem o seu consentimento ou sem ser dadas as devidas informações à mesma. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Ana Cláudia Rolim, ela que é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher e parto humanizada, doula também. Ana Cláudia, bem-vinda ao Estúdio Sat, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, por mais uma vez ter lembrado da violência obstétrica, quanto isso é importante, como nós temos que conscientizar as mulheres do momento tão especial que ela está passando e o quanto ela pode ainda preservar esse momento, evitando que ela passe por tantos desconfortos que infelizmente a grande parte da população sofre durante o parto. A gente tem alguns dados aqui, uma pesquisa feita pelas mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado, divulgada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo. Temos também dados da USP, que entre 1 e 4 mulheres sofrem violência obstétrica durante o parto no Brasil. Esse é um dado real, doutora? Infelizmente não. Essas denúncias são subestimadas, porque, na verdade, a maioria das mulheres não sabem o que é a violência obstétrica e, infelizmente, não notificam essa violência. E muitas mulheres não sabem e elas repetem esse movimento na segunda gestação e, às vezes, na terceira, que ela vai saber de alguma alteração, alguma coisa que para ela foi desconfortável e que, na verdade, era uma violência e ela não sabia. Uhum. Então, esses dados aqui são aqueles em que a mulher denunciou. O que chega a ser denunciado. Por isso a importância dos movimentos que estão surgindo, de conscientização, desse momento que nós estamos tendo daqui, de conscientizar as mulheres do que é a violência e como ela pode se respaldar nesse momento para ela ter uma gravidez tranquila, porque a violência obstétrica, ela acontece tanto antes do parto, durante o parto e o pós-parto. Então, tudo vai influenciar, Se a mulher tem um número menor de consultas, durante o pré-natal, o número de consultas ao pré-natal, se ela sabe se vai ficar vinculada a alguma maternidade, porque vai evitar que ela fique peregrinando, durante o seu trabalho de parto, até encontrar uma maternidade que tenha um leito para que ela possa ter o seu parto tranquila, Então, são coisas que acontecem antes do parto e que já é violência obstétrica, Então, para a gente dar início ao nosso bate-papo, eu sei que nesse momento tem muitas mulheres participando com a gente, assistindo o nosso programa, tanto pelo Canal 44, pelo Facebook, homens também que são maridos dessas mulheres ou que, enfim, querem um dia namorar, constituir família, enfim, você já vai ficar sabendo hoje o que é violência obstétrica. A doutora já falou aí de algumas ainda no pré-natal, doutora? Quais são as outras características da violência obstétrica? Também durante o parto, Então, quando a mulher chega ao hospital, à maternidade, ela também já sofre algumas intervenções. A colocação do cateter, externo, para botar uma possível medicação, que pode ser ocitocina, que nós sabemos que aumenta muito a dor, e pode ser feita até precocemente, e isso aumenta o sofrimento da mulher durante o trabalho de parto, A questão da movimentação, às vezes não é permitido a ela se alimentar, ingerir água, então ela é privada de poder assumir a postura, que ela sente menos dor. Então, ela é obrigada a ficar deitada numa posição que é a pior, que nós sabemos que a melhor posição para se ter o bebê são as posições verticais, de cócoras, de 4 apoios, da posição que ela se sinta mais confortável. E ela, às vezes, é obrigada a ficar no leito, sofre manobras para ajudar a expulsar o bebê, que, na verdade, essas manobras vão causar problemas futuramente de incontinência urinária, de incontinência fecal, porque sobrecarregam a musculatura do assoalho pélvico, e isso não é um problema que vai surgir, às vezes, imediatamente, mas posteriormente, na fase dela mais à frente, depois do parto, quando ela tiver mais ou menos com uns 40 anos, ela começa a ter uma série de disfunções, e isso tudo acarreta em sobrecarregar o sistema de saúde com outras
outros tipos de patologias. Então, acaba saindo muito caro essas intervenções no futuro, na qualidade de vida dessas mulheres. Além de tudo, nós temos que ver que a criança também, durante o parto, depois do parto, durante o parto, ela sofre intervenções que não são necessárias, né? Elas são privadas do seu contato pele a pele com a mãe, a amamentação na primeira hora. Tudo isso vai influenciar no vínculo. Às vezes, eles não ficam no mesmo alojamento, né? Eles são separados, e a gente sabe quanto é importante isso. E ele passa por intervenções como aspiração, a aspiração nasal, a aspiração gástrica, né? A questão da inalação também de oxigênio sem a necessidade, são levados para incubadoras. Então, essas são algumas das coisas que nós temos que informar a mulher que a criança e ela não precisam passar. Sim. Que é necessário que elas saibam para evitar que futuramente tenha alguma intercorrência na saúde das crianças, porque nós sabemos que os estudos, os relatos dizem que as crianças que sofrem, né, essas alterações durante a gravidez, ou então uma cesárea, uma indicação de cesárea desnecessária, que nós sabemos que os índices são altíssimos no nosso país, em torno mais de 52%. Né, essas crianças que acabam sendo prematuras porque a idade gestacional ideal não foi adequada, elas sofrem com problemas metabólicos, de obesidade, elas podem ter diabetes e uma série de outras complicações na vida futura dessa criança. Isso tudo dessa por conta família, da violência obstétrica, desse trauma que é sofrido não só pela criança, mas que causa também distúrbios físicos e psíquicos nessa mulher também, que vive esse momento que deveria ser sublime, que deveria ser mágico, que deveria ser de amor. Eu já ouvi e li alguns casos em que a obstetra, a equipe médica não mostrou nem o bebê para a mulher. Então, assim, ela fica naquela preocupação, ela acaba de ter o filho, meu Deus, será que meu filho vai ser trocado? Eu não vi nem o rosto do meu filho, ou meu marido foi impedido de estar comigo aqui na sala de cirurgia, na sala do parto. E daqui a pouquinho a doutora vai continuar falando com a gente sobre esse assunto. A gente já está recebendo algumas perguntas e você também pode participar tanto pelo nosso facebook.com/AmazonSat, quanto pelo nosso WhatsApp, o número é 929-8111-4512. Então, você pode participar, mande suas perguntas, a gente vai continuar a esclarecer sobre esse assunto daqui a pouquinho no terceiro bloco. Voltamos já já.